Carlos sempre fora um homem movido pela ambição. Desde cedo, aprenderá que dinheiro e poder eram as únicas coisas que realmente importavam. Calculista e frio, ele sabia manipular as pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que lhe ofereciam algum tipo de vantagem. Foi por isso que se casou com Mariana. Mariana era generosa e de coração puro, dona de uma pequena herança deixada pelos pais e de uma carreira estável. Para ela, o casamento com Carlos era o sonho de uma vida, um companheiro que acreditava ser o ideal, alguém que compartilhava seus sonhos e planos de futuro. Mas, para Carlos, Mariana era apenas uma peça em seu jogo. A conexão emocional entre eles era superficial, mantida apenas pela conveniência e pelo dinheiro. Com o passar dos anos, a paciência de Carlos foi se esgotando. Ele estava cansado de fingir e de viver limitado pelas aparências. Foi então que conheceu Clara, uma mulher tão ambiciosa quanto ele, de olhar afiado e personalidade intensa. Ela era como ele, movida pela ganância e pelo prazer imediato. Em pouco tempo, Carlos e Clara tornaram-se amantes e cúmplices. Com ela, Carlos sentia-se livre para ser ele mesmo, frio e calculista, sem as limitações do casamento. A cada encontro clandestino, os dois fantasiavam sobre uma vida juntos, livres das amarras que Mariana representava. A solução parecia simples e sinistra ao mesmo tempo. Bastava eliminar Mariana. Com o desaparecimento dela, Carlos ficaria com Clara e tomaria posse de todos os bens e dinheiro da esposa. Decidido, Carlos elaborou seu plano com a mesma frieza com que tratava os negócios. Em uma noite estrelada, sugeriu uma viagem romântica a Mariana, com o pretexto de reacender o romance. Mariana, ainda confiante nas boas intenções do marido, aceitou com um sorriso, sem suspeitar do que ele realmente planejava. Conduziu-a para um local afastado da cidade, um terreno abandonado que levava ao lixão local. No meio daquela vastidão silenciosa, Mariana começou a perceber algo estranho no olhar de Carlos. Algo sombrio parecia tomar conta dele. Antes que pudesse reagir, ele a empurrou com força, fazendo-a rolar por uma ladeira íngreme até seu corpo se chocar contra detritos e restos no lixão. A última coisa que Mariana viu antes de perder a consciência foi o rosto de Carlos desaparecendo na escuridão, sem nenhum traço de remorso. Para ele, o plano estava concluído. Mariana era, agora, apenas um detalhe descartável de sua vida. Carlos retornou a Clara naquela mesma noite, orgulhoso e seguro de que seu futuro estava resolvido. Em sua mente, Mariana jamais reapareceria. Ele estava, enfim, livre para viver a vida que tanto desejava. O que Carlos não imaginava era que Mariana ainda estava viva. Mariana sentiu o chão áspero e frio antes de abrir os olhos. Um cheiro pútrido invadia suas narinas, e ela tossiu, sentindo o peito arder. Aos poucos, a dor intensa se espalhou por seu corpo. Cada músculo, cada osso parecia pulsar em agonia. Levaram alguns instantes até ela perceber onde estava, perdida entre sacos de lixo, pedaços de metal e objetos quebrados, em um lugar que mal conseguia reconhecer. Quando as lembranças começaram a retornar, uma pontada de pavor atravessou sua mente. Ela se lembrou do sorriso de Carlos, das promessas de uma viagem romântica e de como ele a conduzira até aquele terreno desolado. As imagens da noite anterior passaram por sua mente. O empurrão brutal, a queda, o silêncio mortal que se seguiu. E, então, a revelação mais cruel de todas: o homem que ela amava tentará matá-la. Com dificuldade, Mariana se ergueu. Seu corpo estava ferido e sujo, mas algo mais profundo que a dor física dominava agora: o choque da traição. Carlos não era apenas um marido frio, como ela às vezes suspeitava. Ele era um assassino em potencial, e ela era a vítima que ele tentará eliminar. Essa revelação lhe deu forças para continuar. Ela precisava entender o que havia acontecido e, mais que isso, precisava sobreviver. Enquanto se arrastava pelo lixão, apoiando-se nos objetos enferrujados para não desmoronar, algo chamou sua atenção. Vozes. Ao longe, ela ouviu o tom baixo e íntimo de uma conversa. Aproximou-se com cautela, escondendo-se atrás de uma pilha de entulho. Ao espiar por entre o lixo, viu Carlos. Ele estava ali, casualmente, como se nada de errado tivesse acontecido.
Ao lado dele, uma mulher, Clara, a amante que Mariana até então desconhecia. Os dois riam e conversavam como se estivessem em uma reunião qualquer. Mariana ouviu Carlos dizer que era uma sorte que tudo tivesse saído conforme planejado e que ninguém mais ficaria entre eles. Clara sorriu e acariciou o rosto de Carlos, satisfeita. Para eles, Mariana era apenas uma lembrança, um obstáculo superado. Estavam certos de que nunca precisariam se preocupar com ela novamente. A dor da traição se intensificou em Mariana, transformando-se em algo mais forte e feroz. Um impulso de raiva, misturado a uma força de sobrevivência que ela nem sabia que possuía, emergiu. Carlos e Clara descartaram, mas ela ainda estava viva. Mesmo ferida, mesmo exausta, a ideia de vingança e de justiça foi crescendo dentro dela. Não sabia como, mas tinha certeza de uma coisa: não deixaria que eles se safassem tão facilmente. Nos dias que se seguiram, Mariana permaneceu escondida, lutando para encontrar forças e entender o novo rumo que sua vida tomaria. Cada parte de seu corpo doía, mas nada comparava-se à dor da traição. O peso da verdade era esmagador. Carlos, o homem em quem confiara e a quem dedicara anos de sua vida, tentara matá-la para viver em paz com o amante. A ferida era profunda, mas também lhe trouxe algo inesperado, um sentimento de liberdade e clareza. Mariana não estava sozinha em seu esconderijo. Um dos funcionários do lixão, chamado Miguel, um homem de olhar bondoso e gestos calmos, a encontrou desmaiada e a acolheu. Ele não fez perguntas. Ofereceu-lhe água, comida e um lugar seguro para descansar entre as pilhas de entulho. Miguel era um homem simples, que havia enfrentado seus próprios desafios, e talvez por isso não se espantou ao vê-la naquela condição. Sua presença silenciosa e ajuda deram-lhe a força de que tanto precisava. Nos primeiros dias, Mariana evitava falar sobre o que acontecerá. Ainda processava a realidade que a golpeara tão brutalmente, tentando reconstruir a própria história. Com o tempo, porém, a paciência e empatia de Miguel a fizeram se abrir. Aos poucos, ela contou sobre sua vida, o casamento com Carlos e o momento final de traição. Miguel ouviu tudo em silêncio, sem julgamentos. Quando ela terminou, ele a encarou com uma firmeza que a surpreendeu. Não sei o que você vai fazer agora, Mariana, mas uma coisa é certa: você tem algo que eles não têm. Ainda tem sua alma, sua integridade, disse ele. Não deixe que eles te destruam. Não deixe que esse homem leve o que há de melhor em você. As palavras de Miguel ecoaram na mente de Mariana, plantando uma semente que logo germinou em algo mais forte que o desejo de vingança. A traição de Carlos fora um golpe, mas também uma chance de se reconectar com quem realmente era, livre das ilusões que ele impusera em sua vida. Nos dias que se seguiram, Mariana trabalhou para fortalecer seu corpo e mente. Sob a orientação de Miguel, aprendeu a lidar com o trauma e a transformar a dor em combustível. A ideia de vingança ainda existia, mas agora era uma questão de justiça, não de ódio. Sabia que, para seguir em frente, precisaria encarar Carlos uma última vez, não como vítima, mas como alguém renascida de sua própria dor. Por fim, Mariana estava pronta. Com um plano em mente e um novo propósito, deixou o lixão e seguiu rumo à cidade. Cada passo era uma afirmação de sua força, coragem e nova identidade. Estava decidida a mostrar a Carlos e Clara que eles enfrentariam as consequências de seus atos. Na cidade, Carlos e Clara, alheios ao retorno de Mariana, organizavam uma festa em um salão elegante, rodeados de amigos, parceiros de negócios e pessoas influentes. Carlos ainda era visto como um homem de sucesso e carisma, e Clara, com seu charme, parecia perfeitamente à vontade ao seu lado. A notícia do desaparecimento de Mariana fora discretamente espalhada, e o casal contava com a discrição de quem sabia de seu sumiço. Mas naquela noite, Mariana faria questão de expor tudo. Quando entrou no salão, conversas e risadas silenciaram. Observando os rostos ao redor, Mariana viu a surpresa e curiosidade estampadas em cada olhar. Sua presença congelava o ar. Carlos a avistou primeiro, e o pânico rapidamente tomou conta de seu rosto. Clara, ao seu lado, parecia ter visto um fantasma. Mariana manteve o olhar firme e aproximou-se dos dois.
Queria que cada passo fosse um lembrete de que haviam falhado em destruí-la. Quando parou diante deles, o salão inteiro estava atento. Ela não precisou levantar a voz para ser ouvida. Imagino que estejam surpresos em me ver, começou, com um tom calmo e cortante. Carlos, Clara, eu sobrevivi. E hoje quero que todos aqui saibam a verdade. Carlos, em desespero, tentou se justificar, murmurando algo sobre uma confusão. Mariana não lhe deu chance de falar. Voltando-se para a multidão, começou a relatar o que acontecerá, o plano cruel, o abandono, a frieza com que ele tratara sua vida como descartável. A cada palavra, sentia-se mais forte, sentindo a justiça e a verdade fluírem de seus lábios. O silêncio era pesado, e as expressões dos presentes passaram da incredulidade para o desgosto e revolta. Clara tentava escapar dos olhares incisivos, mas não havia para onde fugir. Mariana virou-se uma última vez para Carlos e Clara, mantendo o olhar firme. Vocês acham que podem escapar das consequências de seus atos, mas o mal que fizeram já os destruiu. Não precisam de castigo, pois a vida que terão será apenas uma sombra do que almejavam. Com essas palavras, Mariana virou as costas, sentindo-se aliviada. Sabia que Carlos e Clara enfrentariam consequências legais e sociais, mas, acima de tudo, Mariana sentia-se livre. Libertara-se da escuridão que eles representavam e agora estava pronta para seguir em frente. Ao sair, a última imagem que teve foi da expressão de Carlos, não de ódio, mas de derrota. Ele sabia que perderá algo que jamais recuperaria. Após o confronto, Mariana experimentou uma paz há muito desconhecida. Expor a verdade permitiu que Carlos e Clara enfrentassem as consequências. A justiça que buscava, no entanto, não terminaria ali. Com o apoio de Miguel e das autoridades, Mariana garantiu que a história do casal não terminaria em liberdade. Nos dias seguintes, a polícia iniciou uma investigação detalhada. Depoimentos das testemunhas da festa, evidências do lixão e o testemunho de Mariana compuseram uma base sólida contra Carlos e Clara. Miguel também foi essencial, relatando as condições em que encontrara Mariana e detalhes que ela lhe confidenciara. Toda essa rede de informações tornou impossível para o casal escapar da verdade. Carlos e Clara foram presos pouco tempo depois, em uma manhã fria e chuvosa. A notícia das prisões se espalhou rapidamente pela cidade, e os detalhes chocantes do caso estamparam as manchetes dos jornais. A imagem de Carlos como empresário bem-sucedido e cidadão respeitável estava completamente destruída. Clara, que tanto almejava uma vida de luxo ao lado dele, agora enfrentava o desprezo e a rejeição daqueles que antes a admiravam. A fortuna e os bens que Carlos tanto valorizava foram confiscados, destinados ao pagamento de indenizações e dívidas acumuladas. Eles perderam não apenas a liberdade, mas também o que restava de sua posição social e financeira. Enquanto eram levados pela polícia, a chuva parecia lavar simbolicamente o cenário ao redor, como se apagasse a ilusão que um dia construíram. Enquanto Carlos e Clara enfrentavam suas próprias ruínas, Mariana, finalmente livre do peso da traição, sentia-se renascer. Sua coragem ao expor a verdade inspirou outras pessoas, e ela recebeu o apoio de amigos e até de desconhecidos que admiravam sua resiliência. O dinheiro e os bens que Carlos um dia ambicionou foram usados para ajudá-la a reconstruir sua vida. Mariana decidiu investir parte desses recursos em uma instituição para vítimas de abuso e violência, ajudando outras pessoas a encontrar força em situações difíceis. Mariana nunca mais voltou a ser a mesma pessoa de antes daquele trauma, mas encontrou uma nova versão de si mesma, mais forte, mais sábia e com um propósito claro. Descobriu que a dor que sofreu poderia ser transformada em algo positivo, e sua força agora era visível em cada atitude. Ela encontrou paz ao saber que justiça fora feita e que agora poderia seguir em frente, guiada não pelo desejo de vingança, mas pelo propósito de ajudar outros a superarem desafios semelhantes. Assim, Mariana seguiu em frente, não mais marcada pelo peso do passado, mas guiada pela certeza de que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível renascer e encontrar a liberdade. Se gostou da história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Sua interação é muito importante.
Compartilhe também suas histórias de superação ou seus sentimentos sobre justiça. Vamos inspirar uns aos outros.